A PEC 5 de 2021 está tendo um tratamento bastante desonroso por parte de setores da opinião pública, porque trata da recomposição do Conselho Nacional do Ministério Público. Tá? Tanto o CNMP quanto o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, nascem da reforma implementada por Lula em 2007, que vai atingir o Poder Judiciário, criando, por exemplo, teto salarial, criando subsídios, proibindo penduricalhos e criando o Conselho Nacional de Justiça, que poderia ter sido o Conselho Nacional da Magistratura, né, para regular, atuar de maneira correcional, fiscalizar a nível administrativo, a nível de despesas orçamentárias, a atuação de juízes e tribunais. Também criou o Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, que deveria ter a mesma atribuição. Ao fundamento de que o CNMP não está fazendo direito o dever de casa, ou seja, não está ferrando promotores e procuradores, eles estão querendo alterar a composição do Conselho Nacional do Ministério Público para determinar que, doravante, ao invés de uma cadeira, 3 cadeiras do Conselho Nacional do Ministério Público sejam ocupadas por pessoas indicadas pelo parlamento, não somente uma. Ou seja, isso tornaria o controle externo, que é aquilo visado pelos 2 conselhos, CNJ e CNMP, o controle externo, mais contundente. Teria menos membros de carreira dentro do CNMP e mais membros externos e, portanto, dentro desse conselho, portanto, em tese, habilitados a agir com isonomia e a agir sem espírito de corpo, na hora de regulamentar e fazer cumprir as exigências disciplinares do funcionamento dos diversos órgãos pertencentes à instituição ao Ministério Público, como já ocorre com o CNJ, no que se refere a regular, administrar e fiscalizar os diversos órgãos e membros do Poder Judiciário em suas diversas instâncias, entrâncias e jurisdições. Na prática, dá mais poder correcional, poder fiscalizatório, poder sancionatório, poder punir os membros do Ministério Público, dá mais poder à sociedade civil e tira esse poder das mãos do Ministério Público, óbvio, porque os conselhos, né, visaram, ao tempo de sua criação, a criação também, com eles, do denominado controle externo. Ou seja, para bem vigiar, eu vigio de fora. Esse foi o espírito por detrás da criação dos 2 conselhos. Mas tem um espírito de porco ainda por detrás da criação desses 2 conselhos. E aqui eu sou obrigado a lembrá-los que a palavra conselho em russo é traduzida livremente para soviete. Lembra da União Soviética? O RSS extinta, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, criadas por Lenin, com base na teoria marxista, depois abraçadas por Stalin, e depois, finalmente, graças a Deus, desbaratada, graças a Mikhail Gorbachev e Ronald Reagan. A história agradece a ambos por isso aí, né? União Soviética. A origem do comunismo mundial está ali. E o soviete é o conselho. E quando se criou Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional da Magistratura, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Tutelar, Conselho do Idoso, é uma maneira do povo controlar as instituições. É uma estratégia gramscista, de Antônio Gramsci, uma estratégia de nos tornarmos todos socialistas sem o saber, né? Valendo-se para tanto da nossa ignorância, e principalmente da ignorância brasileira, cuja educação de baixíssima qualidade não é um problema, como dizia o comunista Darcy Ribeiro, não é um problema
é um projeto, né? Então, os conselhos, o nascedouro dos conselhos, é bem intencionado só para inglês ver. Para russo ver, para comunista ver, é muito mal intencionado. É uma estratégia de disseminação do socialismo nas sociedades que eles chamam burguesas, de maneira tão subrepetícia que nós não notemos isso. Mas já que seu lobo não vem, já que o leite já derramou, já que os conselhos aí estão por emenda constitucional, nos resta cumprir o seu espírito, ao menos o seu espírito declarado, que é o controle externo das atividades do Ministério Público e do Poder Judiciário. E é óbvio que, se estamos falando de controle externo, deveria aumentar o número de cadeiras de quem vem de fora, para tornar menos vítima do espírito de corpo, do fisiologismo, o funcionamento do respectivo conselho. Por isso eu não acho, a princípio, que a modificação da composição do CNMP atrai aí justificativa para que se apelide a PEC de PEC da vingança, ou que se entenda disso que é uma maneira de intimidar os promotores, procuradores, os ministérios públicos da União e dos Estados, é uma maneira de intimidá-los através de força política. Até porque um conselho é um colegiado, ali só se decide em grupo. E eu não consigo crer que uma tramóia desta estatura e dessa estrutura saia de tantos luminares aí do poder constituinte e constituído, como se teme que ocorra. Eu acredito que a PEC pode perfeitamente virar lei, ser sancionada, e não teríamos prejuízo algum para o funcionamento do Ministério Público, para a lisura da gestão dos Ministérios Públicos do Estado, dos Estados e da União, e para o bem-estar da sociedade, muito bem salvaguardada por este Ministério Público, com a simples mudança das cadeiras do Conselho Nacional do Ministério Público. Ruim é o Conselho em si, ruim é o CNJ em si, mas o funcionamento dele só tende a se modificar para melhor com essa reestruturação. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.